Ó, 9 exercícios muito perigosos, tome muito cuidado. Então, eu vou começar com o número 9, rosca Scott. Só lembrando que hoje, tá, às 6 horas da tarde, é promoção da minha consultoria. Mais informações aqui nos comentários. Ó, o número 9, pessoal, é a rosca Scott. Quando eu tô fazendo sem carga, não é um exercício perigoso, certo? Ó, meu polegar tá para fora, sabe por quê? Para você clicar no gostei e se inscrever no canal, que o editor achou que eu tinha perdido essa. Não perdi não, tá? Então, joinha para você. Intervenção dedística, clica no gostei. Quando você coloca muita carga, o que acontece? Aqui na rosca Scott, quando você desce e estica tudo que dá, você trabalha com uma hiperextensão do cotovelo. E essa hiperextensão com muita carga, no momento que você vai tracionar para subir, pode estourar tudo. E aí, meu amigo, você vai ter um rompimento de bíceps que vai comprometer talvez o seu desenho de bíceps para o resto da sua vida. Então aqui qual que é a indicação? Pode fazer o exercício, mas quando você for descer, não desce tudo nesse exercício. Desce, para um pouquinho antes e volta a subir. Ó, número 8, a puxada. O que é perigoso aqui? Que já aconteceu comigo, tá? Não é um exercício em si, o exercício não é de difícil execução. Eu já fiz vídeo explicando a execução da puxada, da remada. Lembra de procurar dentro do Twin Mais Tempo se tiver qualquer dúvida. Mas, se você estiver fazendo aqui e você perceber que o aparelho não está com uma boa manutenção, está com uma carga alta, se estourar o cabo, meu amigo, imagina você estar fazendo uma puxada aqui na nuca, estourar o cabo. Eu já vi acidente, a pessoa foi para o pronto-socorro porque abriu a cabeça inteira. Comigo aconteceu na excêntrica, quando eu estava voltando, segurando, estourou. Parecia um louco, saí voando, não me machuquei, mas quarta-feira passada eu estourei a minha lombar na remada, fazendo remada, que é o mesmo exercício, e estourou o cabo. E nem era com tanto peso assim. Estourou na puxada, eu dei um mau jeito, tive que ir para fisioterapia. Então assim, é um exercício que numa máquina velha, toma cuidado, tá? O número 7 é a remada curvada. É um exercício que muita gente se machuca, porque o que acontece? Na remada, as pessoas se empolgam e aí perdem a postura. Então, primeiro de tudo, você não pode perder a postura. Estufa o peito, empina a bunda e entra na postura. Vai entrar na postura, você vai remar, tenta remar só com as costas, com os braços. Aí tem gente que vai copiar fisiculturismo e faz isso aqui, ó, e puxa, e balança. Gente, não é que tá errado fazer isso, pelo amor de Deus. Ronnie Coleman, Dorian Yates, Brent Warren, mas são caras extremamente condicionados e que não faziam isso, talvez, o ano inteiro. Então você, que não tem nada a ver com fisiculturismo de alta performance, faz a remada, mas faz ela bonitinho. Tudo bem você remar um pouquinho mais agressivo, 1, 2 repetições. Agora, desde a primeira para entupir de carga, provavelmente você vai se machucar. O número 6, vamos ficar por aqui mesmo, é o stiff. Então, o que eu vejo de gente fazendo stiff é o seguinte, ó, a pessoa vai descer, ela começa a perder a força, ela faz isso aqui, ó. Isso daqui força muito, né, os seus discos, a parte da sua coluna. O certo é você fazer isso aqui. Então, de novo, postura, estufa o peito, empina o glúteo e ó, desce reto. Se você perceber que tá fazendo isso aqui, ó, fica de lado no espelho mesmo. Tô de lado aqui, eu tô vendo. Enverguei um pouco, segura, acerta, vai de novo, continua. Você fez algumas repetições? Fiz 3, 4 repetições. Para, acerta de novo a postura e continua. Às vezes você vai se policiando. Aí chega um momento que fica automático. O nosso número 5, pessoal, é o pullover, tá? E esse daqui para deslocar ombro é uma beleza, porque as pessoas fazem um hipermovimento. Então, ó, tô descendo aqui, ó, cheguei no limite. Se eu tentar ir muito mais e girar o meu ombro para trás, eu posso deslocar o meu ombro. E ombro é o seguinte, você deslocou uma vez, você gera uma frouxidão ligamentar para o resto da sua vida. Vai ser muito mais fácil você deslocar a segunda vez. Quando você deslocar a segunda, vai ser muito mais fácil a terceira. E aí vira crônico. Já viu que algumas pessoas, desloquei meu ombro. O cara mesmo já encaixa, fica com dor e dane-se, vai embora. É porque justamente a gente não pode deixar deslocar a primeira vez. E aqui acontece muito. Então faz amplitude normal. Sentiu que está alongando? Para, volta, faz um movimento lento, usa uma carga menor, faz mais repetições. Aqui e lá na rosca Scott, o segredo é você fazer um movimento lento, com mais repetições e coloca isso em segundo, terceiro, quarto exercício, para você já desgastar um pouco e usar uma carga menor mesmo. O nosso número 4 é o supino reto.
Esse exercício o pessoal se empolga muito, quer colocar muita carga, e aí colocando muita carga, normalmente, quando a pessoa está descendo aqui, próximo do arranque, ela rompe o peitoral. A gente já viu várias pessoas que aconteceram isso, né? O próprio Kaminski rompeu o peitoral, o João dos Venenos rompeu o peitoral. E se você vai assistir o vídeo, são pessoas, por exemplo, do João dos Venenos, que ele domina a carga. Fica evidente que ele domina a carga. Isso aconteceu por um desgaste, e aí naquele dia deu um pequeno mau jeito, estourou. Então, o que eu sugiro aqui? Não está se sentindo muito seguro, né? Joga ele também para terceiro, quarto exercício, pode fazer um ótimo exercício, mas não começa ele, tem gente que começa ele sem aquecimento. Pessoal, lembra de procurar dentro do Twin Mais Tempo quando tiver qualquer dúvida, tem o aquecimento correto aqui no canal. Eu falei sobre isso no meu curso que ensina como montar um treino do zero, o link está aqui na descrição. O aquecimento previne lesões que vão acontecer com o tempo, por desgaste, às vezes não é nem na hora. Ó, o número 3 é a remada alta, tá? Excelente exercício, mas tem pessoa que tem tanta força aqui que quando vai puxar, começa a dobrar o punho de uma maneira que gera uma dor e uma lesão crônica insuportável. O que eu sugiro? Que você abra um pouco mais a pegada. Sim, é verdade, você vai trabalhar um pouco menos o trapézio e mais o lateral do ombro. Mas se isso for te dar um conforto do seu punho, não vale a pena, vou pegar juntinho para pegar todo o trapézio, aí lesione e para de treinar. Não. Então, espaça um pouco mais ou troca o exercício, faz encolhimento. Ó, aqui no declinado, qual que é o problema que eu já vi acontecer? A pessoa vai executar o supino aqui com barra e acaba a força e não tem ninguém para ajudar. O que acontece? Isso aqui vai cair na região do pescoço da pessoa. Então, se você for fazer o supino declinado, faz com halteres ou, Leandro, tem que ser com barra. Eu tô louco por uma barra, beleza. Mas faz o seguinte, não coloca presilha. Porque se acontecer um acidente, putz, não calculei a força bem, joga pra lá, cai tudo pra cá, a academia inteira vai rir, o professor vai brigar com você, mas você não vai ficar com uma barra atolada no pescoço. E agora, o desenvolvimento posterior. O que acontece, pessoal? Aqui, a rotação do ombro fica muito no limite. Então, é um exercício que foca um pouco mais a cabeça lateral? É verdade. Mas também, se você sente muita dor, quando você vai fazer esse movimento com muita carga, não compensa. Faz pela frente ou faz com os halteres. Andrão, muito legal. Agora eu vou deixar a indicação de um vídeo para você importante. Remédios que atrapalham na hipertrofia. Então, vamos supor que você se machucou, toma anti-inflamatório, ou de repente tem que tomar um antidepressivo, um remédio para dor de cabeça, um remédio para azia, não sei. Aqui eu comentei remédios que atrapalham a hipertrofia. Deem uma conferida e não esqueçam hoje da promoção da minha consultoria, 6 horas da tarde. Mais informações aqui nos comentários.